Muito boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos novamente aqui hoje, nesse dia tão atípico como de costume, mas ainda assim em espírito de comunhão, em espírito de culto solene a Deus, para que nós possamos, mesmo nas nossas casas, ter este momento especial dedicado ao Senhor. Hoje é dia do Senhor, hoje é dia de celebrar a sua salvação em nossas vidas, hoje é dia de estarmos diante dele em culto solene a Deus. Mesmo nas nossas casas, meus irmãos, nós vamos orar a Deus, nós vamos ler a sua palavra, cantar ao Senhor e também ser alimentados pela sua graça e pela sua palavra. O Salmo 18, versículos de 1 a 3 diz assim: eu te amo, ó Senhor, força minha, o Senhor é a minha rocha e a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, querido e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento. Obrigado, ó Pai, porque nós podemos estar juntos hoje, ó Pai, através da internet. Obrigado porque cada irmão, ó Deus, que está dedicando esse tempo na sua casa, ó Deus, pode estar junto conosco, ó Deus, louvando e adorando o teu santo nome. Ó Senhor, o Senhor é o nosso rochedo, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa liberdade, é no Senhor que nós nos refugiamos, ó Deus. O Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa salvação. Nos dê a tua graça, ó Pai, nos liberte, nos salve, é o que nós te pedimos, ó Deus, em nome e por amor de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria que mesmo aí você, na sua casa, abra a sua Bíblia agora comigo, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9, nós vamos fazer uma leitura deste texto. Seria interessante você aí prestar muita atenção, ler de forma alta, com toda a família, acompanhando aqui comigo, tá bom? Não fique sem abrir a Bíblia. Pegue a Bíblia, abra ela nesse momento. Mateus, capítulo 13, versos de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniam perto dele, de modo que entrou no barco e assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves e comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, e a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nesse momento, meus irmãos, de dificuldade, nós precisamos ter nossos corações bem tratados. Essa terra aqui ao qual o semeador joga suas sementes é o nosso coração. E as dificuldades que nós temos de entender e de fazer com que essa palavra cresça e frutifique são os pecados, são os medos, são os temores, são as nossas lutas. Nós precisamos agora tirar tudo isso do nosso coração para que a sua palavra caia em terra fértil. Por isso, nesse momento, nós vamos orar novamente, clamando a Deus por perdão, clamando a Deus para que Ele perdoe nossos pecados e limpe essa terra, para que a sua palavra seja bem-vinda em nosso coração. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez,
consagrando nossos corações, pedindo perdão pelos nossos pecados, para que nosso coração possa estar bem preparado para receber a santa palavra de Deus. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, ore novamente comigo. Senhor Deus, querido Pai, nós agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo Senhor ter nos protegido, nos guardado em todos esses momentos. Ó Senhor, nós clamamos agora por perdão de pecados. Que o Senhor nos perdoe, ó Pai, de tudo que temos feito que te desagrada, ó Deus. Que o Senhor nos perdoe porque falta em nós confiança no Senhor. Que o Senhor nos perdoe porque temos medo, ó Deus, mesmo sendo o Senhor nosso refúgio e fortaleza. Ó Senhor, faça com que os nossos medos vão embora e que nós possamos ter total confiança em Ti, ó Deus. Ó Senhor, esteja conosco, ó Pai, nos perdoando e dando a Tua graça, para que a Tua palavra possa cair em nossos corações saudáveis, ó Deus, e que nossos corações possam ser corações sedentos da Tua palavra, ó Pai, para que floresça, cresça, frutifique, e que nossos frutos possam ser frutos vistos, ó Pai, e que as pessoas possam olhar e ver o quanto o nosso coração tem frutificado em amor, em perseverança, em graça, em misericórdia, em tantas coisas, ó Pai, que nós carecemos dispensar ao mundo, a esse mundo que sofre tanto como hoje em dia. Ó Senhor, nos dê a Tua graça, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos cantar um hino agora. Abra o seu hinário, o hino 351. Vamos cantar juntos. Fique na sua casa aí, da forma que você desejar, mas em respeito, em solenidade ao Senhor. Hino 351, cante conosco, abra o seu hinário, hino Belas Palavras de Vida. Palavras de vida. Só Jesus Cristo a todos dá belas palavras de vida. Sem Jesus salvação não há belas palavras de vida. Com amor conclama, para o céu te chama. Que alegre são essas palavras de vida. Que alegre são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo é Salvador, pelas palavras de vida. Quer salvar todo pecador, pelas palavras de vida. Ele vivifica e nos purifica. Que alegre são essas palavras de vida. Que alegre são essas palavras de vida. Amém, amém. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias novamente. Agora no Salmo de número 67.
Salmo de número 67. Vamos ler esse salmo com todo carinho e com toda decência e ordem, como num culto. Salmo 67 é um salmo curto, onde podemos ler ele inteiro. Salmo 67, as nações rendem graças. Vamos ler. Acompanhe a leitura então do texto, que diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o meu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoa-nos, ó Deus, e todos os confins da terra o temerão. Esse é o nosso louvor a Deus. Que nós possamos louvar a Deus com este salmo e dizer a Ele que só Ele pode salvar, abençoar e dar frutos à terra. E assim, quando Ele faz assim, todos os confins da terra o temerão. Que Deus possa nos abençoar, meus irmãos. Vou passar a palavra agora para o pastor Nelson, vai conduzir o culto para a mensagem desta noite. Que Deus nos abençoe. Muito bem, irmãos. Continuamos cultuando a Deus, adorando ao Senhor. E eu gostaria agora que nós cantássemos mais um hino. Hino de número 169. É um hino que desafia a nossa confiança, a nossa fé em Deus, desafia a nossa certeza de que o Senhor cuida de nós. E nesses tempos que estamos vivendo, este é um hino que deve de fato provocar em nós a reflexão acerca da confiança que temos em Deus. Hino 169. Deus bendito vai tu.
Você crê nisto? Que realmente vai tudo bem, em toda e qualquer circunstância, tudo está em paz no Senhor? Então vamos ler um texto da Bíblia, se encontra aqui na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 28. Romanos, capítulo 8, verso 28. Vamos lá? Podemos até ler juntos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos orar? Senhor nosso Deus, fala conosco, Pai. Precisamos sempre ouvir a Tua voz, Tua orientação, o Teu ensino. Precisamos do Teu conforto. Ajuda-nos, Pai. Ministra ao nosso coração. É o que rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você é um conhecedor da Bíblia, ainda que modestamente, deve conhecer este verso. Talvez até o tenha memorizado, pelo menos a sua parte inicial, onde diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas será que nós cremos nisto? Será que de fato, na nossa fé, na nossa confiança, nós temos isto como certo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Se nós cremos, por que nos sentimos tão ansiosos, tão inseguros diante de situações adversas que nós vivemos? O fato é que a compreensão do verso é muito clara e muito simples, porém o mesmo não se dá com a aplicação dessas palavras à nossa vida, e este é um dos grandes desafios da fé cristã, a aplicação da fé, a aplicação da verdade que nós confessamos. Por isso, muitas vezes, ao nos deparar com circunstâncias que exigem a aplicação deste verso, nós vacilamos na confiança acerca desses princípios. Vacilamos quanto a se eles são verdadeiros, se eles são confiáveis. Diante disso, tentando compreender o efeito real que as palavras desse verso devem ter em nossas vidas e como melhor aplicá-lo, nos pareceu que uma forma interessante para essa consideração seria tentarmos acerca do que este verso não diz. Primeiro ponto é que ele não diz que todas as coisas boas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Ele não diz isto. O texto declara sem medo que todas as coisas, isto é, toda sorte de fato e circunstâncias, sejam estas boas ou más, cooperam para o nosso bem. O problema disso é que, em geral, sempre esperamos reconhecer as coisas como boas, esperamos reconhecer isso como boas, as coisas que nos farão bem. Nós esperamos reconhecê-las de imediato como boas. E quando não as vemos assim, logo nós as rejeitamos. Mas as crianças é que pensam assim. As crianças não percebem que muitas coisas que elas não gostam são boas e necessárias para elas. Elas não veem que algumas atitudes aparentemente más por parte dos pais são, na verdade, de fato, meios para protegê-las, meios de expressar o cuidado que eles têm com elas. Elas não compreendem o propósito dos pais quanto a estas coisas, e isso ocorre conosco. Os problemas que passamos deveremos entender como parte dos propósitos divinos para a nossa vida, como propósitos de um Deus, de um Pai amoroso para conosco, mesmo aquelas que não têm essa aparência de boas, de favoráveis à nossa vida.
através desses propósitos, através desses fatos, Deus cuida, ensina, protege, Deus nos sustenta, Deus nos aproxima dele, Deus nos molda através dessas coisas, desses fatos que acontecem conosco ou ao nosso redor. Esquecemos por vezes que só acontece a nós aquilo que Deus permite. Tão somente o que Deus permite. Nada foge aos olhos de Deus, nada foge ao seu controle. Até a morte dos seus santos, até nessa morte, a bondade de Deus. O salmista no Salmo 115 declara que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Assim, muitas coisas que vemos como más podem ser meios preciosos de Deus para nos abençoar, para nos proteger, para cuidar de nós, para nos ensinar algo que precisamos aprender. O fato é que nem sempre as bênçãos de Deus vêm embrulhadas para presente. Nem sempre é assim. Conforme as Escrituras, muitas coisas que cooperam para o bem do povo de Deus eram más na sua origem. A venda de José, por exemplo, Deus usou a atitude má de seus irmãos, não só para colocá-lo como segundo homem do Egito, mas para livrar o seu povo da fome que assolaria o futuro, iria assolar toda a terra de Canaã. Aquilo que parecia exclusivamente mal, na verdade, estava envolvido num propósito especial de Deus para proteger o seu povo, para cuidar do seu povo. Outro decreto, outra coisa que podemos mencionar ainda, foi o decreto de Faraó com respeito às crianças do sexo masculino, que ele ordenou às parteiras hebreias que essas crianças do sexo masculino, ao nascer, fossem mortas. Podemos imaginar a angústia vivida pelos pais, pelos judeus, a cada criança que fosse nascer. Imagina a luta, o conflito durante toda uma gravidez. Mas as Escrituras afirmam sem medo, o salmista afirma sem medo, que foi bom ele ter passado pelas aflições para que aprendesse o caminho de Deus. Isso está lá no Salmo 119, verso 71. Até esse abominável decreto do Faraó, Deus usou como meio para abençoar o seu povo. Foi por causa desse decreto que a mãe de Moisés o colocou num cesto e que, o qual, conduzido pela providência divina, chegou até a filha de Faraó, que o levou ao palácio, onde ele recebeu a melhor educação da época e que, sem saber, serviu de preparo para o grande líder libertador do povo de Deus. A verdade declarada por esse texto de Romanos 8, 28, é simples. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Mas há outro pressuposto que gera muita ansiedade e precisa ser considerado. Esse texto não diz que todas as coisas cooperam rapidamente para o bem dos que amam a Deus. Nós vivemos dias da banda larga, aí já deve ter mais coisas ainda mais recentes sobre isso, onde nós fazemos tudo muito rapidamente, nós decidimos rapidamente, nós falamos tudo muito rápido, as notícias voam num breve tempo, e nesse ritmo nós também deduzimos por vezes um rápido diagnóstico sobre as coisas que nos acontecem. Nós não esperamos o desenrolar dos fatos, nós não esperamos as coisas caminharem. Rapidamente nós emitimos um diagnóstico, geralmente um diagnóstico comprometido, um diagnóstico negativo, e reagimos dessa forma. Contudo, a história, como a de José, como a de Moisés, nos ensina que pode levar muito tempo para desfrutarmos o bem e compreender os fatos. Fatos esses que às vezes nos
acometem parecendo serem maus, que nos afligem hoje, mas que futuramente se transformarão em bênçãos, em benefícios para a nossa vida. Quantos anos se passaram desde que José, ainda adolescente, fora vendido aos ismaelitas, até que se tornou o segundo homem do Egito? Quantos anos se passaram? Até que os seus irmãos tiveram um contato com ele. Passaram-se tantos anos que eles sequer reconheceram que ali diante deles estava José, que aquele homem que tratava com eles era na verdade o seu irmão. Haviam-se passado muitos anos. Quantos anos desde que Moisés foi adotado pela princesa do Egito, até que finalmente se libertasse o povo? 80 anos. Ou seja, podemos viver situações hoje, das quais nós lamentamos, das quais nós reclamamos, das quais nós murmuramos, mas que podem fazer parte de cuidados, bênçãos de Deus, ou mesmo um preparo especial de Deus para algo que Ele nos tem futuramente. Vejam que a palavra que inicia o verso é sabemos. Envolve não só a razão, mas a confiança, certeza, convicção, sabemos. Em outro momento, Paulo fala uma coisa interessante: eu sei em quem tenho crido, eu sei, e nós devemos saber também. Podemos não entender muitas coisas que nos acontecem, podemos não entender nada disso que está acontecendo, não termos respostas, o porquê disso, onde está Deus nesse fato que está acontecendo no mundo. Mas uma exortação permanece para todos nós: em tudo dai graças, em tudo dai graças. Mas há algo ainda importante, não considerado por muitos, e que o versículo em questão também não diz. Ele não diz que todas as coisas cooperam para o bem de todos indistintamente. Ele não fala isso. Por vezes nós usamos este versículo para consolar toda e qualquer pessoa. De fato, ele soa bem àquele que está angustiado e aflito. Afinal, todos desejam que os seus problemas, mais simples que sejam, pelos quais passam, acabem ao final trazendo um benefício. Todo mundo gosta disso. Essa é uma palavra que alegra o coração de muita gente, que pode confortar o coração de muita gente. Contudo, a verdade ou promessa aqui declarada é dirigida a um grupo específico e não a qualquer pessoa. Paulo diz o seguinte aqui: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Cooperam para o bem de um grupo específico. Ele não diz de todos os homens, mas daqueles que amam a Deus. Quem são estes? É fácil. Aqueles que receberam a Jesus como seu Senhor e Salvador. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, no nome de Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem destes que amam a Deus. Paulo continua aqui acrescentando aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Jesus mesmo declarou: muitos são os chamados e poucos os escolhidos. A esses que amam a Deus, e somente a esses, todas as coisas cooperam para o bem. A questão é nós considerarmos onde que nós estamos nessa história. Nós somos daqueles que realmente amamos ou amam a Deus?
Será que nós somos esses que são os chamados? Uma evidência daqueles que creem a Deus é que eles guardam a sua palavra. No Evangelho de João, capítulo 14, verso 21, Jesus fala sobre isso. Jesus fala sobre esses: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quem são esses? São os que nasceram de novo. Não está dizendo que é aquele que foi batizado e fez pública a profissão de fé, mas aquele que nasceu de novo. Esses amam verdadeiramente a Deus. Finalmente, o objetivo de Paulo não era afirmar aos cristãos que só ocorrem coisas boas com aqueles que amam a Deus. Não é dizer aos cristãos que eles veriam de imediato o resultado das dificuldades que os envolvia como sendo positivas. Seu objetivo era despertar nos cristãos, e exclusivamente neles, a confiança de que Deus tem o melhor para a vida deles. E que as dificuldades que eles passam neste mundo não mudam esta realidade. Paulo passou por muitas lutas, Paulo passou por muitas dificuldades, mas ele cria na graça de Deus, no favor de Deus sobre a vida dele. Ele via tudo aquilo que acontecia ao seu redor, as coisas difíceis, ele sempre tirava disso algo positivo, das suas prisões, do seu sofrimento. Ele sabia o que isso estava produzindo no todo da vida cristã. Seu objetivo com esta palavra era que elas viessem a confortar os cristãos, que eles olhassem para além das circunstâncias que eles estavam vivendo. Ele sabia que Deus os assistia, ele sabia que o Espírito Santo também os assistia. Isso está aqui no verso 26, pouco antes do verso 28, ele reconhece essa assistência do Espírito Santo, essa intercessão preciosa. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Ou seja, se você ama a Deus, não desanime diante das lutas, perdas ou problemas que você enfrenta. Não desanime. Continue crendo nesta verdade. Se você ama a Deus, não julgue rapidamente o objetivo das dificuldades em sua vida. Não julgue elas pelo que você vê hoje. Você não sabe o sentido delas para o futuro. Se você ama a Deus, considere na possibilidade dessas lutas fazerem parte de um propósito especial de Deus para a sua vida. Se você ama a Deus, mesmo que você não veja esse benefício, esse favor hoje nas dificuldades que você enfrenta, creia nesta verdade. Esta não é uma verdade para ser sentida, é uma verdade para ser conhecida, para ser crida, para despertar em nós a confiança. Paulo diz sabemos, ele não diz sentimos, sabemos. Que Deus nos ajude a aplicar isto à nossa vida, em todos os tempos, mesmo nesses dias. Muitos que não oravam juntos em casa devem ter orado. Quando passamos nesta semana a reunião de oração de uma forma virtual, essas coisas que estamos vivendo, essas dificuldades, nos trazem momentos preciosos, como aqueles de vermos também de forma virtual as crianças orando.
não fosse toda essa situação, elas estariam brincando, se distraindo, talvez com o celular na mão, como muitos pais dão para elas se distraírem, para não incomodar a eles. Mas pelo menos alguns momentos desses dias, elas separaram para orar nas suas casas. É essa situação difícil que está acontecendo que promove essas coisas, que leva muitos cristãos que não valorizam o culto, que não valorizam o estudo bíblico, que não valorizam a escola dominical, a perceber e falar: e se não tivesse mais? Essas situações nos levam a gente refletir sobre coisas que nós não refletimos, porque elas estão sempre disponíveis. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou cremos nisto, ou não cremos nisto. Ou é apenas um versículo interessante a ser decorado, a ser memorizado, a de repente falar para qualquer pessoa essa verdade. Mas eu quero encerrar, além dessa reflexão, quero encerrar lendo aqui o Salmo 23, versículo 6. Davi era um homem que temia ao Senhor, que confiava em Deus, um homem que experimentou muitos livramentos, grandes livramentos, mas era um homem consciente, sabia que estava sujeito a toda sorte de dificuldade, mesmo ciente de que o Senhor era o seu pastor, e isso não o imunizava das dificuldades e lutas que teria que enfrentar. Mas ele encerra este salmo com uma palavra extraordinária, que eu quero deixar aos irmãos. Ele encerra afirmando: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Você crê nisto? Você crê que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus? Você crê que certamente misericórdia e bondade o seguirão todos os dias da sua vida? Você crê que um dia habitará na casa do Senhor para todo sempre? A palavra de Deus nos estimula a isso. Que Deus nos ajude, que a nossa confiança esteja nele em todo o tempo, seja em tempos de coronavírus ou não, mas que nós saibamos que Deus, o nosso Deus, tem o melhor para nós. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a igreja. Amém? Vamos orar? Mas antes de orar, tem alguns avisos importantes a serem passados para os irmãos. Bem, irmãos, com respeito a toda essa situação, a recomendação continua sendo aquela que nós fiquemos em nossa casa. Estão surgindo já algumas notícias acerca de remédios que já estão sendo eficientes para esse quadro. Nós esperamos em Deus, estamos orando para que isso de fato seja assim. Devemos continuar como igreja orando para que o Senhor traga a cura de tudo isso, que esse vírus não cause na nossa terra, no nosso país, os males que tem causado em tantos outros. Que o Senhor nos poupe disso. Que o Senhor poupe o seu povo, os nossos idosos. Continuem orando pelos nossos irmãos que trabalham na área da saúde. Continue orando pela igreja. E que nós possamos ter mais uma semana, mesmo em meio àquilo que estiver reservado, que possamos ter paz. E confiantes de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te agradecemos por mais um dia, por mais um tempo na tua presença, por este culto. Rogamos, ó Deus, que tu nos abençoe ricamente, Pai. Alimenta, Senhor, a nossa alma. Cuida do teu povo. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. Abençoa os irmãos da igreja. Há tantos que sempre estão participando efetivamente do culto,
conforta esses corações. Se alguns de nós não têm valorizado devidamente esses tempos de adoração, seja essa a oportunidade de considerar. Enfim, Senhor, dirige os nossos passos, dá sabedoria aos nossos governantes, Pai. Em meio a todo esse quadro, coloca no coração deles as decisões, as escolhas melhores, Pai. Cuida do teu povo, cuida dos nossos enfermos. Oramos agradecidos por tudo em nome do Senhor Jesus. E agora, meus irmãos, que a graça de Deus, o nosso Pai, que a presença maravilhosa, majestosa de Jesus Cristo, o Filho amado, que as consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um de vós, não somente hoje, mas para todo o sempre. Amém.